Podcast, o seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com Alan Braz, que não é um prompt e está se preparando para tirar férias. Nesse momento, na verdade, estou de férias. Esse daqui é só um prompt meu falando aqui no podcast. e o Matheus Bittencourt que tá querendo tirar férias, mas tá difícil. Você sempre então, tá, você sempre tá querendo uma gente para tirar férias pela gente. Essa é a minha constante, entendeu, meu amigo? Você é um cara constante, não podemos negar. Exatamente, então assim... E aí, meu amigo? Começando o nosso episódio 15, olha lá, hein? Estamos... Sim, olha que assim... Agradecer aí o pessoal, né, que tem ouvido, encontrei várias pessoas, né, então agradecer. Muito obrigado, porque assim, vou te falar que eu tô muito, até, eu diria assim, feliz e honrado porque a gente conseguiu fazer essa disciplina acontecer. Essa exato. Constância, então assim, eu acho que é um marco pra gente, né, já tava até discutindo, então assim, teremos pull request aí toda semana. Então é nosso compromisso com os nossos ouvintes, pessoal aqui. Não tem férias, não tem feriado, não tem nada. Que a gente dá um jeito, né, Alan? A gente sempre dá um jeito pra fazer esse negócio acontecer, então assim, obrigado todo mundo. Continuem aí entrando na nossa comunidade do WhatsApp, cresceu bastante essa semana também. Sim, cresceu. Está bem ativa, vários assuntos, vários debates, é isso que a gente quer, trocar ideia lá, sem amarra, sem... exato. Né, eu acho que o mais legal é que está crescendo aí de forma orgânica, né, o pessoal entrando e tudo mais, nos vendo aí nos eventos, nas palestras, nas mentorias, o que for, o pessoal vem... acessa a gente, eu acho que assim, de fato, a gente está unindo um pessoal que fala bastante. Então, fica aqui um pedido. Então, para você que está aí novamente, ouvindo a gente no Spotify, que por acaso não vem para a comunidade, venha. Você que está no Instagram aí, que nos segue, já nos acompanha há um tempo, venha para nossa comunidade no WhatsApp. Você que está ouvindo a gente pelo YouTube, tem vários membros aí inscritos no YouTube que ainda não está no WhatsApp. Meu amigo, minha amiga, está perdendo essa comunidade que é a maior comunidade open source de IA aqui no país. Muito comentário, muita troca, então realmente estamos esperando vocês. E também está no Apple Podcast, eu ouço por lá, quem tá lá. E você não sabe entrar, é o primeiro link que está lá em todas as descrições do episódio. E falando em link, tem um link especial que vale muito dinheiro lá, né, Matheus? Que está até agora, eu ponho o PIN lá no nosso grupo. É o quê? Que é o cupom VIP da AI Agents Conference, que você vai dar uma palestra. A gente fez um combinado, né? Que assim, eu acho que é sempre novidades, conteúdos exclusivos direto da nossa comunidade do WhatsApp. Então, fui convidado aí, né, para AI Agent Conference, que é parte do RPA AI Expo, que vão ser várias conferências dentro, um mega evento 2 dias em São Paulo, Data Science, AI, Agent, Human Tech, então vários assuntos. Então, assim, pedi aí ao pessoal, então já fica aqui meu muito obrigado à organização, ao pessoal da Ilma. Que, pode demais, conseguir um VIP de 2 dias para um evento é incrível. Pois é, então ele falou assim, então tem link exclusivo aí para os nossos ouvintes, ingresso VIP na faixa 0800 para você poder aproveitar aí o evento. Então, assim, muitas coisas, muitas novidades. Então, de fato, estou bem ansioso. Então, se já por São Paulo conseguir esse ingresso, se tiver, por favor, provavelmente no dia 16, que é o dia que eu vou estar lá, me esbarra, fala assim, sou ouvinte aí do podcast, vamos tirar uma foto, vamos compartilhar, vou estar muito feliz em encontrar todos vocês lá. Né? Que eu acho que essa troca a gente quer, né, Lana? Mas, pessoalmente, a gente fazer isso aqui acontecer. Então, muita coisa. Esse é em São Paulo, mas também em agosto, nos dias anteriores a esse, você vai estar no TDC Experience, que vai rolar no Rio. Vou te falar que assim, olha, se tem uma coisa, uma curiosidade aqui, pessoal do TDC e a que tá ouvindo. A primeira vez que eu fui coordenador, eu subi no palco stage. Acabou a participação, eu apertei a mão da Yara e falei assim, Yara, quando vamos pro Rio? Caramba. Isso já deve ter uns 3 anos ou mais. E deu certo, agora deu. Eu sempre perturbava a Yara sobre isso. Rolou aí um burburinho na meados do ano, até alguns meses, sobre essa vinda. Né? Eu acho que depois do Web Summit, agora vários eventos, então... teremos um TDC Experience no Rio Innovation Week. Tô super animado, né? Eu acho que assim, essa troca acontecer e tudo mais. Já mandei pra Yara, mandei na comunidade do TDC. Eu falei, não quero saber, Yara, eu estarei lá. Vamos fazer aí alguma coisa juntos, porque de fato é uma grande experiência. Até porque nós estaremos nela.
no TDC São Paulo, que você em setembro, né? Exatamente, 17 a 19 de setembro, as trilhas já estão maduras e ainda dá tempo de participar. Né? Perguntaram em algum momento aqui, né, por que dá tempo? Já fecharam as palestras, as trilhas já estão resolvidas, mas ainda tem 3 oportunidades de participar do TDC São Paulo em setembro com mentoria, você pode submeter a mentoria, então tem um hub de mentorias lá que é bem legal, que acontece com workshops. Então, se você tem um tutorial, alguma coisa mais longa, mais detalhada, mão na massa, também ainda dá tempo de submeter. E o Community Lounge, que perguntaram para mim essa semana, que é ali dentro do espaço de eventos ali dos expositores, tem um palquinho com os puffs, uma TV e tal, que é um espaço que acontece em mini painéis, não é uma palestra, mini painéis ali, rodas de conversa. Já teve coisas de pull request lá, né? Já teve pull request lá, já teve. A gente vai ter que fazer uma nova versão daquele vídeo, né? Vamos fazer. E aí lá é um papo mais informal, mas é muito legal. Juntam ali 10, 15, 20, às vezes 30 pessoas. É bem interessante também. Então são assuntos ali que você quer trocar ideia. Você não tem formatação, não tem um conteúdo, não tem uma palestra. Então é um espaço bem interessante, ainda dá tempo de participar. E eu acho até legal, a gente está comentando aqui sobre os eventos, né? É uma reflexão que eu fiz essa semana, que assim, a gente sabe, né? Tá todo mundo atolado, cheio de coisa pra fazer e tudo mais. Mas assim, eu posso falar por mim, eu acho que posso falar por você também. A gente fala muito, né? A gente fala aqui sobre carreira, aquela coisa toda, mas essa exposição networking, né, que a gente tem em evento, que a gente dá trabalho, é cansativo. Aí a Alan que fala TDC, eu tive que avaliar palestras no domingo, né? Era mais de 100 palestras cada um. E tudo mais, então assim, eu acho que mas é aquele a mais que vale a pena. Quantidade, conhecer referências na área, ter essa troca, conhecer vocês, né, o pessoal, estar lá, fazer essa troca no evento, aprender muito. Então, assim, eu acho que já fica aqui. Nem sempre o pessoal pede dicas, né, ainda mais quando a gente fala sobre mentoria, né, sobre carreira. Então, assim, eu acho que participação de evento, por mais que a gente sabe que às vezes o evento acontece de noite, é final de semana, né? Tem que às vezes combinar com o chefe para conseguir ir no evento, vender o evento para conseguir ir, né? E tudo mais. Exato. Mas assim, sempre vale a pena. Então já fica aqui a nossa dica, né? Porque eu acho que é uma exposição que é necessária, né? A gente sabe esse momento está tendo aí, eu acho que eu vi uma notícia ontem de mais um layoff, né? Acho que dessa vez agora é na Microsoft, mais estava vendo muito público sobre isso. Então assim, vários momentos que eu acho que fica aqui muito firme essa mensagem. A carreira é nossa, né? A gente tem que construir nossa carreira, criar essa eminência. Então, assim, você que está ouvindo a gente, participar de grupos aqui, fazer essa troca acontecer. Então, está no grupo, manda uma mensagem, colabora, né? Tem talvez só lá, eu sei que dá uma timidez, mas assim, manda mensagem, manda uma dúvida, manda o curso que você viu. Eu acho que essa troca que realmente é super válida. Você sabe um papo quente? Esse papo de carreira faz tempo que a gente não fala e é um assunto bem legal para, por exemplo, ir no Community Lounge do TDC. Sim. Até eu dei uma indicação de uma das palestras que era sobre no desenvolvimento ou em carreiras mais júnior, mais de entrada. E essa semana lá na Fundação Dom Cabral, que também a gente teve o nosso encontro, dessa vez você furou, hein? Mas eu sei o bom motivo. Mas agradecer lá. Fiquei chateada. Como é que foi? Conta pra gente, vai. Dessa vez foi o Marcelo Flores, nosso gerente geral da IBM Consultoria. Então ele apresentou um outro aspecto também de como, né, a plataforma de IA que a gente tem dentro de consultoria, acelera muito, né, a vida dos projetos, das propostas, de geração de prova de conceito. Então apresentou meio que um case de utilidade mesmo de plataformas de IA interna. Mas rolou uma pergunta lá sobre desenvolvedores júniors, né? Porque consultoria também tem vários níveis de maturidade entre os consultores, né? E como também essa dinâmica na era de IA generativa, com essa coisa, que código, mas vou esperar um pouco para a gente discutir mais na PR na nossa participação desse episódio. Mas acho que a reflexão que vale para uma roda no Community Lounge é isso, qual que tá o impacto nos juniors, na carreira de entrada ali, né? Porque tem estudos que dizem que vão ser os mais mais impactados com a automação que a IA, principalmente na geração de código, vai proporcionar. Então acho que essa é uma reflexão interessante. E como puxando minha sardinha para o meu lado de engenharia de software,
Um professor da Unicamp que eu estava conversando, o Breno, ele falou uma coisa que ele acha que a culpa é do Google, porque nomeou os engenheiros de software como desenvolvedores, né? O rótulo. E aí, com isso, quando você bota a caixinha desenvolvedor, pressupõe-se que o trabalho do profissional é só código. É só código. Nossa, nunca tinha parado pra pensar disso. Pois é. E daí você pensa, então se o seu trabalho é 100% código, aí escrevendo código melhor, mais rápido e com mais qualidade que você, seu trabalho acabou. E aí não é por aí, né? Então... Eu nunca tinha pensado desse lado. Pois é. São temas interessantes pro The Developers Conference. Exatamente. E aí surgem outros temas, e full stack, e engenheiro de software que estão em volta. Então, ou seja, reflexão interessante que você falou. Abrir, né? Hoje em dia todo mundo tem que... Antes a gente mais sênior ia abrindo, né? Ficando mais generalista, com uma visão mais ampla. Hoje não. Todo mundo tem que ter uma visão mais sistêmica da computação. Eu acho que cada vez mais aquela... Uma vez, eu nunca vou esquecer, assim, um conselho que eu ouvi, baseado em carreira é outra dica, né? Sempre pede muita mentoria, né? Sempre passei por muitos mentores aqui na minha vida e tal. Então, assim, teve um que até hoje pra mim é uma de referência aqui na IBM, que é o Tuba. Eu tava falando sobre o nome dele, Wagner Arnaud, mas todo mundo conhece ele como Tuba. Ele tinha me falado uma vez, e aquela coisa, né? Eu tinha pedido um conselho pra ele e falou assim: Matheus, tem que lembrar que a carreira é em T. Então, assim, ele é CTO, né? Então, assim, ele falou assim, eu tenho que saber falar sobre várias coisas, mas algumas eu tenho que descer em profundidade, sabe? Eu tenho que realmente conversar e tudo mais. Na época que a gente estava falando até alguns anos, né? Aí eu falava sobre Hybrid Cloud, sobre DevOps, e já estava ele virando referência em Quantum. Então, ele falou assim, a tecnologia de agora já estava apontando para as próximas. Então, assim, eu tenho que ter uma profundidade, porque não tem como você ser raso em muita coisa. Sabe, eu acho que é justamente... E o T era ainda você ter uma perna de profundidade, né? Hoje já falam W, falam outras coisas, porque a gente temos que ter 3 profundidades ou 4, mas continuar tendo essa visão mais generalista. Mas vamos para a participação de hoje, então? Vamos. O nosso PR. Aí, inclusive, Não foi só um PR, foi um debate que rolou lá na nossa comunidade do WhatsApp. Então, se você perdeu, mas vamos pegar o estopim do debate. Exato. Vou tocar. Fala, galera da Pullrecast. Hoje estamos aqui na Fundação Dom Cabral, junto com o Alan, e quero convidar vocês para mergulhar em um tema que está transformando o mundo da tecnologia: a ascensão da IA no desenvolvimento de TI. Com a automação se tornando cada vez mais presente na geração de código, documentação e teste de qualidade, deixo uma provocação para vocês. Como podemos ir além do básico e construir uma carreira de destaque e relevância? É hora de refletir sobre o nosso papel nesse novo cenário e descobrir como podemos nos empoderar para construir o futuro da nossa profissão. Aprender, reaprender rápido. Isso daí em loop. Prontos para essa conversa? Um abraço. Grande Paulo, te ama. Nosso amigo de longa data lá da Fundação Dom Cabral, do Paraná, especialista em segurança. Né? Obrigado, Paulo. Trouxe uma reflexão super ampla, né? Vamos... Só um parênteses pra falar de segurança, assim, vários vazamentos aconteceram na semana. Verdade, então, assim, a gente não fala sobre isso, mas vários vazamentos. Então, assim, e eu fiquei numa discussão, tava falando com o especialista aqui na área de segurança, né, principalmente na sala de dados, e a gente estava discutindo muito isso. E até, deixa eu ver, até do próprio Braga, né, o GM falou do Flores, né, mas o GM aqui para a área de tecnologia bem Brasil, e falando justamente isso, que assim, é óbvio que, por exemplo, a gente está aqui na ponta falando de agente de IA, aquela coisa toda, mas sabe quando eu acho que eu reparo, os clientes reparam que a gente estava tendo uma conversa madura? É quando a gente não só fala de agente, mas fala assim, como fazer a governança e segurança do jeito certo. Porque, por exemplo, uma discussão que eu vou deixar aqui aberta, mas eu acho que vale voltar lá no WhatsApp e tudo mais para provocar o pessoal aqui, é justamente isso. Tá bom, vamos fazer agente. Com que credencial? Você é do agente, você é da pessoa e tudo mais, qual o jeito certo? E aí, como é que eu evito um prompt injection, né, de um agente chamando o outro, talvez, que a gente tinha pensado? Várias discussões, né? Então, assim, que a gente tem vários, que a gente sempre discute, né? Eu falo, né? Automação, a gente sempre discute muito a questão do ROI. E essa semana foi um debate muito forte lá, né? Como eu tenho retorno de investimento, mas às vezes eu não tenho um retorno muito claro, tipo segurança. Tem que evitar alguma coisa que aconteça. Então não um retorno tão rápido, mas assim. Mas se você não faz, é multa, é imagem queimada, aquela coisa toda, é lei. Então, assim,
várias discussões ricas que eu acho que a gente, né, e ainda mais sobre proximidade, né, com agora os eventos botando esse foco, AI Agent Conference, o TDC agora está no treino de AI Agent, eu acho assim, esse assunto começando a ficar um pouco mais maduro e necessitando ficar mais maduro, né? Legal. A gente precisa ter essas conversas mais fortes. Mas vamos deixar essa para a pergunta da semana que você cortou aqui. Vamos. Acho que o comentário do Paulo, a provocação do Paulo foi muito legal e rolou um debate com o Ricardo Devolder lá no grupo. Outro porque amigo. Você vê que ele não falou automação de desenvolvimento, né? Ele falou da TI como um todo. E é bem isso mesmo, né? É infra, cloud, ele citou... Não, ele está impactando todo mundo, não tem uma área que não esteja impactando. Né? Já estou falando de AI em qualquer coisa, na área de DevOps, de segurança, né? De dados e assim por diante. Então, acho que assim, se não tem barreira nas outras áreas de negócio, imagina em TI, né? Porque eu acho que sempre ficava muito nisso, né? Tipo, TI vai automatizar todas as áreas. Mas eu acho que IA rompeu a barreira, inclusive afeta a TI também. Não, com certeza. Pra mim é um grande... A gente já comentou isso, né? Que nós, da área de tecnologia, somos os primeiros afetados, e esse ponto que ele colocou muito importante de aprender, reaprender rápido, em looping, que é o que falam aí de reskilling, upskilling, de você estar sempre se atualizando. É algo que pra gente de tecnologia já é meio comum. Isso que eu ia falar, isso não é novo. Eu lembro que quando eu entrei no técnico de informática, isso já deve ter uns 15 ou mais anos, eu lembro que o coordenador na época falou isso pra mim. Ele falou na primeira aula, ele falou assim, a partir de hoje vocês não param de estudar. Eu não sei você lá, mas eu achava assim, né? Eu falei, não, você tinha essa ilusão. Eu falei, vou fazer isso no médio. Eu fiz técnico, depois fazer faculdade, e é isso aí, né? Porque sempre foi vendido isso, vai fazer faculdade. Gente, né? Pelo amor de Deus. Mas então, o interessante que a gente viu na nossa live lá com os médicos, por exemplo, é que não é só as outras... Porque a gente meio que já tá no nosso campo, né? É mais um campo, essa IA mais generativa e agora agentes e tal. Agora as outras profissões, eles já, óbvio, também tem que se atualizar, como sempre, todos, né? O tempo todo para se manter relevante e atualizado, mas agora tem que aprender novas habilidades. Sim, que tem a ver com tecnologia e às vezes com código, e aí dá um pane geral. Né? Mas então, o problema é que o ciclo tá menor, irmão. O ciclo antigamente tinha uma tecnologia, dava tempo, tinha tempo para você ir lá, aprender aquela coisa toda, até... Com IA não tá dando tempo. Mas a própria IA também tá viabilizando coisas mais simples, né? Antes você precisava, sei lá, queria fazer um aplicativo, daí, nossa, tinha que contratar uma empresa e tal. Hoje em dia a pessoa consegue validar ali, até com linguagem natural, com prompts, com vibe coding, que a gente já falou aqui, e fazer os seus pequenos aplicativos e resolver ali seus problemas pontuais, né? Aí depois você vai para escala, você vai para milhares de usuários e infras e tal, e segurança. Aí vem engenharia. Aí vem a engenharia em volta. Então, acho que resumindo o PR aí, a participação do Paulo, acho que o profissional do futuro, ele tem que ser cada vez mais, tem que amar aprender. Acho que aprender, né, é a habilidade do futuro, porque você vai ter que aprender o tempo todo. E uma coisa que ele colocou ali também mas a criatividade eu vejo que está na questão da resolução de problemas. Não, então, exato, eu concordo. E o pensamento crítico, aliás, na verdade não é nem a resolução do problema, é o pensamento crítico no sentido do que hoje está muito fácil, né, Matheus? Você deve ver isso todo dia. Você chega no cliente, o cara fala, você chega no cliente, o cara nem te fala qual é o problema, ele fala, eu quero fazer um agente de IA que vai pegar a proposta e vai isso e vai aquilo. Já chega explicando a solução. Mas sim, é parar para entender qual é o problema que você quer resolver. E aí, será que essa é a melhor solução? Talvez seja. Eu assim, aposto que talvez 80% seja alguma agente de IA que vai resolver. Até porque essa tecnologia está muito abrangente e poderosa. Mas eu acho que até nisso, irmão. Mas justamente, eu acho que como agora a gente fala muito sobre... Eu sempre falo isso quando eu comento sobre esse assunto de agente de IA, clientes, até evento e tudo mais. A minha preocupação sempre vai ser qual o processo de negócio. Eu tenho que entender. Então, no caso agora, a gente começou uma prova com o cliente, a gente teve um direcionamento, mas eu cheguei para ele no meio da reunião, no meio da prova de conceito, e falei, gente, desculpa, mas assim, eu preciso entender o processo, me mostra. Não tem. Eu falei, vamos desenhar que nem que for num post-it, num papel, porque eu preciso entender para justamente falar o melhor jeito de fazer. Entendeu? Principalmente quando você vai falar de automação. Como que você vai automatizar alguma coisa que você não sabe fazer? Porque se você... Peraí, se você vai... Vamos pensar, se você vai automatizar,
é alguma coisa que é repetitiva. Se é repetitiva, você já tem um passo a passo. Se você não sabe o processo do passo a passo, você vai automatizar o caos. E aí não vai dar certo. E é o que eu sempre brinco, se automatizar o errado, só vai estar aumentando o errado. Exato. E daí fazendo mais rápido. Vai potencializar o efeito do errado. Exatamente. Cara. Então, tempos interessantes estão vindo. Sim, com certeza. Muito bom. O que a gente vai deixar, então, pro próximo episódio? Vamos refletir sobre essa questão de segurança dos agentes? Gostei dessa... Gostei. Muito provocativo. Eu tenho um pouco de receio, porque quando a gente terceiriza decisões automatizadas, né, quando era um sistema baseado em regras, ainda era mais tranquilo. Agora... Ai, cara... Não sei, sabe aquele caso que o cara fala assim, eu quero mandar um áudio pro meu agente, fala assim, eu quero viajar com a minha família de 2 crianças pra esquiar com a passagem barata, levando 3 malas e partindo de tal... Compra a passagem. Cara, não sei, eu... compra a passagem, compra o passeio, compra tudo e, cara... Temos estratégias pra isso, mas eu acho que é justamente essa discussão de como seria o jeito certo que é isso que eu acho que eu mais me fascina. Porque qual o jeito certo? Por exemplo, hoje, teoricamente, daria para fazer. Você vai confiar? É o jeito melhor, sabe? Tem... Como seu cartão de crédito vai estar cadastrado lá e vai... Como eu ganho mais confiança, entendeu? Então, assim, como é que eu tenho certeza? Eu sei como é que ele pensou, o que ele fez, por que ele fez daquela forma, que segurança tendo... É essa conversa que a gente quer ter, né? Como que a gente faz o estorno ali, né? O tipo, refaz. Imagina, cara, se a gente manualmente compra uma passagem aérea, você deve ter isso toda hora também, porque você viaja toda hora. Daí você precisa remarcar. Nossa, não Você vê que é um caos. Primeiro, é o caos pra fazer isso, você perde dinheiro, você sempre vai pagar mais. Eu já tive caso que a remarcação, só a taxa pra remarcar a passagem era mais cara que a passagem. Já tive também. Qual o sentido? Então é isso, meu amigo. Vamos discutir como fazer então agentes de IA com segurança e que critérios a gente precisa aí para tomar esse cuidado. Até porque vai ser já um esquenta sua palestra. Exatamente, vai ser 2 dias depois, então tô super animado. Combinado, amigo. Combinado. Aproveita as férias. Nos vemos no próximo episódio. Com certeza, sem furar. E na comunidade do WhatsApp. Então estaremos lá. Um abraço. Valeu, gente. Tchau. Até a próxima. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.